Olá, guerreiros! Bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje vamos à nossa aula de cilindro. Vamos falar aqui dos tipos de cilindro, o que é um cilindro reto, o que é um cilindro oblíquo, o que é um cilindro equilátero. Vamos falar da famosa seção meridiana, volume, área lateral, o de praxe, tá bom? Vamos junto! Então vamos lá, galera. Cilindro. Cilindros são sólidos desse tipo aqui, ó, em que as bases são circulares, congruentes e paralelas. Então esse círculo aqui é igual ao círculo de cima, o círculo de baixo é igual ao círculo de cima. Qual é a diferença entre um prisma que a gente viu na nossa última aula e o cilindro? Que no prisma a base ela é um polígono, ela é um triângulo, ela é um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, e como polígono ela tem vértices. E de cada um dos vértices que tem aqui, sobem arestas laterais. Aqui no cilindro, como a minha base é circular, eu não tenho nenhum vértice, né? Círculo não tem vértice. Então eu não tenho aqui arestas laterais subindo. O que eu tenho aqui no meu círculo seria esse horizonte da curva aqui, ó, esse horizonte que a curva faz girando aqui. Esse horizonte da curva no cilindro, ele é chamado de geratriz. É a geratriz do cilindro. Então a geratriz é o horizonte que a curva faz. Meu cilindro aqui tem um raio da base, que é igual ao raio de cima, né? Os círculos são iguais, tem a sua geratriz aqui. Se por um acaso a geratriz ela for perpendicular ao raio da base, ao diâmetro da base, eu vou ter um cilindro do tipo reto. Cilindro reto é aquele cilindro em que a geratriz ela é perpendicular à base. Se porventura essa geratriz aqui ela não for perpendicular à base, formar um ângulozinho θ com o raio da base, eu vou ter aqui um cilindro do tipo oblíquo, um cilindro do tipo oblíquo. Quer dizer então que a minha geratriz ela não é perpendicular à base, não é perpendicular ao diâmetro da base, forma um ângulozinho θ qualquer aqui. Agora, qual é o tipo de cilindro que mais costuma cair em prova? É o cilindro equilátero. Cai várias vezes na prova da EAR, na prova da ESA, dado um cilindro equilátero, por aí vai. O que é um cilindro equilátero? É o cilindro reto em que a geratriz tem o mesmo comprimento do diâmetro da base. Então aqui, ó, 2R, 2R, 2R e 2R. Quer dizer que a seção meridiana ela é um quadrado. E o que é uma seção meridiana? Seção meridiana é um corte que você faz de maneira meridional. Imagina que um plano vai cortar aqui o cilindro de baixo para cima ou de cima para baixo, vai cortar assim, ó. E esse corte vai entrar aqui no centro da base e vai sair no centro da base. Pode entrar aqui no centro da base superior, sair no centro da base inferior. Se o plano subir, vai entrar aqui no centro da base inferior e vai sair no centro da base superior. Então vai cortar o cilindro exatamente ao meio, vai formar uma superfície desse jeito aqui mais ou menos, ó. O corte que você vai ver. Essa superfície em vermelho que você está vendo, que é o corte que você, quando você cortar, você vai abrir e vai ver, essa superfície aqui é a seção meridiana. Quando o seu cilindro é um cilindro reto, essa seção meridiana ela é um quadrado. Se eu quiser calcular a seção meridiana aqui desse prisma oblíquo, desse cilindro oblíquo, melhor, né, o que eu vou ver aqui? Eu vou ver um paralelogramo. Né, se eu fizer a seção meridiana desse primeiro cilindro que a gente viu aqui, o que a gente vai ver aqui, ó, é o quê? Um retângulo. No cilindro equilátero, a seção meridiana ela é um quadrado. Já caiu algumas vezes em prova. A área da seção meridiana de um cilindro equilátero é 72. Dê o seu volume. Questão da prova da EAR. Te deu aqui a área da seção meridiana do cilindro equilátero. Então quer dizer que a área do quadrado, lado ao quadrado. Então 2R ao quadrado é igual a 72. Você vai passar resolvendo, vai achar o valor do raio. Achou o valor do raio, você vai ter o que você quiser, porque a altura vale 2 vezes o raio. Tem o que você quiser, tá? Questão básica de prova. Área lateral. Imagina aqui o nosso cilindro fechadinho. Aí você vem com uma tesoura e corta o cilindro assim. Cortei o cilindro, vou pegar e vou abrir o cilindro. Quando eu abrir o cilindro, eu vou ter isso aqui. Essa superfície aberta, esse retângulo aberto aqui, é o cilindro que eu peguei e abri. Se eu pegar essa parte aqui e juntar com essa aqui, eu volto a ter o meu cilindro de novo. Então essa região aqui é o cilindro aberto, ou seja, é a lateral do cilindro aberta. É a área lateral. Então aqui a altura do cilindro vai ser a mesma altura do retângulo
E a base do retângulo, ela é o quê? Ela é a circunferência da base que eu peguei aqui ó, e abri. Cortei o barbantinho e estiquei o barbantinho aqui. Ó. Então é o comprimento da circunferência, 2πr. A área do retângulo qual é? Base vezes altura. Então aqui vai ficar o quê? 2πr vezes h. 2πrh é a minha área lateral do cilindro. Se eu juntar essa área lateral 2πrh, a área da base de baixo e da base de cima, ou seja, 2 vezes πr ao quadrado, eu vou ter a área total. A área total vai ser o quê, então? A lateral mais 2 vezes a área da base. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Ou seja, 2πrh mais 2πr ao quadrado, 2πr2. Aí eu só botei aqui o 2πr em evidência. Vai ficar 2πr que multiplica h mais r. Isso aqui é a área total do cilindro. E o volume? O volume do cilindro é igual ao volume do prisma, área da base vezes a altura. Só que lá no prisma, a minha base pode ser o quê? Um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono. Aqui no cilindro, como minha base é circular, eu posso botar direto a área da base vezes a altura, botar a área da base como sendo πr2. Então, πr ao quadrado vezes h, é o volume. Show? Aula de cilindro para por aqui. Para nível de EASE-A, é só isso aqui mesmo, tá? Façam a folhinha que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Façam a folha, tirem as dúvidas comigo por aqui, tá? Se inscrevam no canal, marquem o sininho para serem notificados quando eu subir com outro vídeo. O próximo vai ser de pirâmide, beleza? Façam a folhinha aí, marquem o sininho, se inscrevam, compartilhem, comentem. Tá legal, galera? Me deem o feedback, me digam se estão gostando ou não, para que eu possa sempre melhorar o meu canal. Como eu já falei aqui, o meu intuito sempre é fazer com que vocês passem nas provas. Minha ideia aqui é essa. Tá tranquilo? Um beijo no coração de todos. Osse!